Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar o que devemos fazer antes de estabelecer o número de amostras de agentes químicos. Então essa é uma pergunta que sempre se faz. Quantas amostras eu tenho que fazer? Antes da amostra, eu tenho várias ações bem mais importantes do que definir isso. Então eu fiz aqui uma listagem de 20 itens. Bora pegar o primeiro. O primeiro item que eu tenho que verificar é a toxicidade desse agente químico. E como é que eu vejo isso? Eu vou ter que ver lá na FISPIC. Então, na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. E se na tua empresa tem produto químico, provavelmente ele tem um técnico em química, tem um engenheiro em química que pode te ajudar em relação a isso. Então, vai ter que estudar aquele material. Mas não é só isso, tá? O que mais que eu tenho que verificar? A frequência da exposição. Esse trabalhador fica exposto todo dia? Ou ele fica exposto segunda, quarta e sexta? Ou ele fica exposto só uma vez na semana? Então é outro item que eu devo considerar. Além da frequência, a duração dessa exposição. Porque ele pode ficar exposto todo dia a 5 minutos. Ou ele pode ficar exposto, sei lá, 3 vezes na semana a 8 horas. Então o tempo que ele fica exposto também eu tenho que considerar. A intensidade da realização da atividade. Então esse aqui é o seguinte. Imagina que você trabalha num laboratório e aí você está exposto a um determinado produto químico. Nesse caso, você vai respirar com uma certa vazão, né? Agora imagina que você está exposto a esse mesmo produto químico, nesta mesma concentração, mas fazendo uma atividade pesada, carregando caixas, quebrando pedra. O que vai acontecer? A vazão de entrada desse produto químico no seu organismo vai ser maior. Então a intensidade de como você realiza a atividade também vai influenciar e eu tenho que avaliar isso também. Outra, quantidade do agente químico utilizado. Eu trabalho lá com um vasilhamezinho de 10 ml, ou trabalho lá com uma bombona, um tambor, um tanque. Então, essa quantidade também vai influenciar. O que mais? Características físicas do agente. Isso eu também vou verificar na FISPIC. Por exemplo, densidade. O que vai influenciar a densidade do produto químico? Se ele é menos denso que o ar, sobe. Se ele é mais denso que o ar, desce. Isso vai influenciar também na exposição do trabalhador. Forma de uso do produto químico. Como é que eu uso esse material? Uso ele aquecido, eu manuseio ele diretamente? Ou está tudo automatizado, eu só faço ligar lá a máquina para conectar? Então, de que forma eu uso esse produto químico? Número de fontes emissoras. É fácil, eu tenho aqui uma máquina e é só nesse equipamento. Ou não, eu tenho espalhado por todo o setor e é mais complicado de definir a concentração de cada um e tudo mais. Medidas de controle existente. Então, o que eu tenho de controle? Já tem sistema de exaustão, tem produção respiratória, faz-se revezamento. Então, o que eu tenho já de controles existentes? Exposição simultânea a vários agentes. Então, eu tenho agente A, B, C. Ou eu só trabalho com agente A. Se eu trabalho com vários agentes, eu tenho que verificar o seguinte também. Será que esse agente aqui, digamos que ele cause problema para o sistema nervoso central, e esse B também cause problema no sistema nervoso central? O que acontece? Eles individualmente talvez estejam abaixo do limite de tolerância e não seja problema. Mas eles trabalhando em conjunto, 2, 3, 4, pode vir a ser um problema. Eu tenho que avaliar isso também. Número de trabalhadores expostos. Eu vou dar prioridade para avaliar um setor onde eu tenho 2 trabalhadores expostos a um agente químico ou um setor que tem 100 trabalhadores expostos a um agente químico. Proximidade do indivíduo da fonte. O trabalhador trabalha colado aqui, manuseando diretamente. Ou não, a máquina é lá a 10, 15 metros, 20 metros de distância e ele trabalha a uma certa distância da fonte que está emitindo o produto. Trabalhadores especialmente sensíveis, então aquela questão de suscetibilidade pessoal, individual. Então isso já vai ser mais complicado, vai depender do setor de saúde avaliar também. Se esse trabalhador, às vezes, ele é alérgico àquele determinado produto. Forma como ele realiza a atividade. Então, apesar de geralmente haver um procedimento de como realizar, não necessariamente os trabalhadores realizam a atividade da mesma forma. E a forma como ele vai realizar, talvez ele gaste mais o produto quando ele manuseia, o outro poupa mais e aí acontece que a exposição dele seja menor. Então isso tem que ser considerado também. O que mais? A forma como eu vou fazer essa amostragem. Qual o agente, qual o equipamento que eu vou utilizar?
eu vou usar a bomba de amostragem, com tubo colorimétrico, com cassete, eu vou usar amostrador passivo, isso vai fazer diferença também. A duração do tempo de amostragem, eu vou conseguir fazer a amostragem do dia todo, eu vou fazer só de 20 minutos, como muita gente faz, então isso também influencia. A hora que eu vou fazer essa amostragem, o horário vai fazer diferença. Então imagina, eu vou fazer no primeiro turno, no segundo turno, no terceiro turno, só aí faz diferença, mas eu vou fazer o primeiro turno logo de manhã cedo, eu vou fazer depois do almoço, qual é o horário de pico de produção dessa empresa? O calor vai influenciar? Qual o período do ano? Então eu sempre dou como exemplo a questão de produção para Natal. Se você faz avaliação na maioria das empresas, setembro, outubro, novembro, a produção está alta porque está produzindo para o Natal, que é diferente de fazer em janeiro, fevereiro. Então o período do ano também influencia em relação ao número de amostras. O número de dias necessários para fazer essa amostragem. Talvez, como você tem uma produção que varia muito, um único dia não seria representativo, então eu precisaria de mais dias para conseguir verificar isso. E qual o tempo que eu faço, que demora entre essas avaliações? Então eu faço essa avaliação de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Isso são alguns fatores. Então para eu definir lá, eu vou fazer 3 amostras, 6 amostras, antes disso, eu tenho que considerar tudo isso. Por quê? Porque aí eu vou priorizar, olha, esse agente aqui dá mais problema, então esse agente eu vou priorizar para fazer mais amostras. Esse agente aqui, em função de exposição, duração, concentração e tudo mais, esse agente aqui eu posso espaçar, digamos, as avaliações. Talvez eu faça de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos só para monitorar. Então percebe que mais importante, na minha opinião, do que definir um número de amostras é você conhecer o processo, o agente e a proteção que o trabalhador está exposto. E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E hoje, eu acho que eu ainda não indiquei esse livro aqui, ó. Investigação e Análise de Incidentes, Conhecendo o Incidente para Prevenir. É da editora Edcom, os autores Reginaldo Pedreira Lapa e Maria Luísa Sampaio Góes. Então é sobre nome análise de incidente, então é investigação e análise de incidente, porque ele considera, como a OSA 18.000 considera, que um acidente é um incidente mais grave. Então aqui na verdade ele está ensinando como fazer uma avaliação de acidente e incidente. Então deixa eu ler um trechinho aqui, ó. Investigações que atribuem a ocorrência do acidente a comportamentos inadequados do trabalhador. Então ele coloca aqui como exemplo, descuido, negligência, imprudência, desatenção, etc. Evoluem para recomendações centradas em mudança de comportamento, como prestar muita atenção, tomar mais cuidado, reforçar o treinamento. Então é comum isso. Desatenção do trabalhador, tem que tomar mais cuidado. Tais recomendações pressupõem que os trabalhadores são capazes de manter elevado grau de vigília durante toda a jornada de trabalho. Então pressupõe que o cara é só ele se manter atento, que isso é fácil. E que estes detêm todas as informações, autonomia e poderes para prevenir a ocorrência dos incidentes de trabalho. O que na prática não é uma verdade absoluta. Além disso, pressupõe-se que a integridade física dos trabalhadores fica na dependência quase exclusiva de seu desempenho na execução das tarefas, o que sabidamente também não é uma verdade. Então, dá a entender que a responsabilidade, quando eu digo, olha, é só você prestar atenção, dá a entender que a responsabilidade é total do trabalhador. E isso não é verdade, a gente sabe disso. Tem diversos fatores que vão influenciar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.